Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério pelos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e também pelo canal 12 da NET. Bom, nós hoje vamos conversar, Carlos Campbell, com alguém que entende do riscado, entende Constituição, entende de esquerda, entende de política. Uma experiência muito grande, né? Muito grande. O nosso convidado de hoje, Paulo Delgado, ex-deputado federal, ex-constituinte, e é uma satisfação revê-lo e estar com você aqui novamente, Paulo. Eu também, bom dia a todos. Eu fico muito feliz pelo convite de vocês. E, quer dizer, dizem que quando alguém diz que um político tem experiência, na verdade significa, ele já errou por ali. Então, a possibilidade de erro agora é menor. Não faça. A experiência em política é sempre você passar por um lugar e perceber que não se deve fazer aquilo do mesmo jeito em outros tempos, né? Eu fui de 3 décadas, fui um político de 3 décadas, os anos 80, com a regressão da ditadura. Depois eu fui do período 90, com a estabilização econômica brasileira, Plano Real, aliás, feita por um juiz forano, Itamar Franco. E depois, nos anos 2000, com os 2 governos Lula, né? Então, vi diferentes inquilinos do Palácio do Planalto. Bom, agora nós vamos ter um novo inquilino no Palácio. Qual é a sua avaliação dessa eleição, como ela se processou, com uma polarização muito dura, muito rude? Eu acho, primeiro, é bom explicar, assim, a farda é apenas um detalhe dessa eleição. Aliás, 2 fardas, de um capitão e um general. Toda vez que os governos populistas se esgotam, no Brasil a sucessão é de um militar. O Getúlio foi sucedido por um marechal, o Jango e o Jânio foram sucedidos por 8 generais no período de 64, e agora o Lula e a Dilma sucedidos por um capitão e um general. A grande novidade que eu vi nessa eleição é que ela foi uma eleição horizontal, ela não foi uma eleição vertical, ela não foi eleição de hierarquias. Pelo contrário, ela atacou as hierarquias. Ela fez as pessoas conversarem entre si de costa para o sistema político tradicional. Todo o modelo partidário que foi construído para bloquear a autonomia do eleitor faliu, através das mídias sociais e das alternativas ao sistema tradicional de cobertura. Você veja que a própria imprensa tradicional agravou o sistema de insulto ao candidato e, com isso, ajudou a irritar mais ainda o eleitor. O eleitor saiu do sistema tradicional de cobertura e foi para o sistema próprio de cobertura. Tipo assim, se é para insultar, eu mesmo insulto. Eu não preciso de terceirizar o insulto, né? Isso enfraqueceu muito a distinção no sistema geral. Veja o fracasso do Alckmin, o que tinha mais força no sistema tradicional e ficou em 5º lugar, né? Então, acho que foi uma eleição, foi uma ruptura, foi uma virada de mesa no Brasil. O seu conhecimento na política pode nos dizer um pouco mais em relação a uma perspectiva de mudança, né? O Brasil tradicionalmente teve na política uma experiência de tomar lá da cá, como disse o próprio presidente eleito. Só acho que pode mudar isso agora? Acho que sim, acho que o Bolsonaro precisa de ouvir o deputado Bolsonaro. O presidente Bolsonaro precisa de ouvir o deputado Bolsonaro para não fazer como o deputado Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro se parece muito com os petistas dos anos 90 e do início do governo do Lula, em que os petistas achavam que eram donos do mundo e criticavam de maneira muito desabrida e às vezes até inadequada os adversários. E o Bolsonaro passou por 8 mesas da Câmara falando essas coisas que ele fala e falou durante a campanha e o que levou à eleição. Porque eu acho que o povo queria um aplicativo.
Eu falei assim, eu vou escolher um candidato e eu vou botar nesse candidato os meus desejos, as minhas ambições, os meus sonhos e as minhas frustrações. E o Bolsonaro soube muito bem captar isso. Agora é diferente. Agora ele não é mais um parlamentar disputando a presidência da República. Ele é um parlamentar presidente da República. É outro poder, não é mais o legislativo. E no executivo, as regras são muito rígidas. O sistema de gestão do Estado é muito rígido. Porque quem produz, por exemplo, despesa no Brasil, infelizmente, é a Receita. Basta arrecadar que você produz uma despesa. E esse sistema foi invertido no período Lula-Dilma, onde o sistema de despesa aumentou muito mais que o sistema de receita. Como é que você vai inverter essa lógica? Porque isso deu popularidade ao Lula. O limite do executivo, então, ele é muito maior, né? O legislativo, nesse caso, se o executivo domina de uma certa forma, ou seja, tem uma base muito boa para aprovar aquilo que o executivo precisa ou quer, isso fica muito mais fácil, né? Ou impedir que aprove. Você veja agora, o aumento do judiciário é meio uma bola nas costas da estabilidade fiscal, né? Porque você já entra 16% agravada a sua conta em relação ao período anterior e é claramente inconstitucional, porque a lei de responsabilidade fiscal diz... 6 meses antes, 6 meses depois não pode... Você não pode aumentar. Né? Então, acho que, vamos dizer assim, o Congresso violou a lei do inquilinato, né? Ela nem entregou a chave para o novo inquilino e já aumentou o preço da casa. Dentro. E já aumentou o preço da casa. Então, acho que... O que eu vejo interessante é que o Bolsonaro despertou esperança. Quem desperta esperança, desperta energia. É evidente que a toda frustração, de um lado, corresponde uma esperança. Você tem... E um outro dado interessante que eu vejo é esse processo internacional, embora ele esteja falando coisas que me parecem inadequadas em relação à China, por exemplo, e ao próprio Estados Unidos, ele pode ser um bom presidente internacionalmente se ele tiver um bom ministro das Relações Exteriores. Porque é inevitável, não adianta você dizer que vai divorciar da China. Não tem como. Ela não separa de você. Mas me parece que não é essa a intenção dele. Ele falou... Tomara. Da forma inadequada, vamos dizer assim. Tomara. Da mesma maneira, você não deve propor uma monogamia com os Estados Unidos. Com certeza que não. Os Estados Unidos é um país que há 50 anos é o maior país do mundo. Ele nunca para de crescer. Ele produz o crescimento de outros países, ele produz a recessão no mundo com a política cambial americana. Então, é bom os Estados Unidos ser parceiro do Brasil por causa da alta tecnologia que os americanos têm. E essa eleição, para mim, tem um dado novo interno. Essa é uma eleição digital. Ela pode criar uma democracia digital. E se os deputados que se elegeram pelo sistema digital, no WhatsApp, na palma da mão, se esses deputados enfrentarem o tabu do sistema analógico e romper com o sistema analógico, que é o berço da burocracia brasileira, o sistema analógico, eles podem criar um congresso virtual. Qual a necessidade do congresso todo dia, se eu fui eleito por um WhatsApp? Essa, então, seria a inovação na política, né? Eu acho que isso seria... Porque quem criou essa ideia? Eu me lembro, eu cheguei aqui nos anos 80. Quem criou essa ideia de congresso aberto todo dia? Os militares. A sabedoria do Golbery, a sabedoria do Castelo Branco, do Roberto Campos. As grandes inteligências do período militar é que diziam: deixa os tagarelas falarem, porque pelo menos eles não peguem arma. Eles foram surpreendidos quando um grupo pequeno, de menos de 2, 3 mil pessoas, organizaram a resistência militar ao regime. Mas se não tivesse a resistência militar ao regime, o regime não teria endurecido. E você teria um congresso aberto todo dia fazendo discurso. Professor, ex-deputado, nosso amigo, Paulo Delgado, muito obrigado pela sua presença aqui. Volte mais seguido.
Já descobrimos, redescobrimos o seu telefone e vamos lhe perturbar mais algumas vezes, porque temos certeza que o pessoal de casa vai gostar dessa perturbação. Eu que agradeço a vocês, estou à disposição.